O apóstolo Adriano depois deu o remédio dele aqui. Ah, já começou, né? Nós estamos aqui para falar sobre coisas pertinentes a Yahushua. E você é nosso convidado para aproveitar esse momento que a gente tem de conversar com nossos irmãos, deixar uma mensagem para vocês que são membros da Igreja Pentecostal da Restauração, em Yahushua, da Rolial, Yahushua, né? Nós chamamos assim. Eu quero dizer para vocês que nós temos uma experiência com o nome do Pai, como já disse algumas vezes, nós somos pessoas que, fazendo parte do grupo de pessoas que já passaram por sistema religioso, né, que entendemos que realmente o nome foi adulterado, blasfemado, né, mas que chegou o tempo do mistério que esteve oculto de todos os tempos, de acordo com a palavra citada em Colossenses 1:26, que o Messias, o verdadeiro Messias hebreu, seria anunciado. Porque o que nós vemos é que esse Messias que hoje é anunciado não se trata do Messias verdadeiramente o hebreu, porque quando se muda o nome, se muda também a pessoa. Algumas pessoas pensam que é só uma questão de tradução de nomes, mas não existe tradução de nome. A gente observa que o que aconteceu com a história do Messias, com o nome do Messias, foi o que aconteceu lá atrás, nos dias de Dayanu, no capítulos primeiros do livro, nós temos ali, capítulo 1, capítulo 2, e no capítulo 4, versículo 8, nós encontramos ali dizendo que o rei dizendo: faça-me entrar Belsazar, que é segundo o nome do meu Deus. Ou seja, ele havia colocado no Dayanu o nome de um deus pagão, de um ídolo, de uma entidade maligna, de maneiras que ali começa então a farsa da tradução de nomes, ou seja, na Babilônia, mudança de nomes, né? O que aconteceu ali? Cujo nome ele falou no capítulo 4, versículo 8 de Dayanu, é segundo o nome do meu Deus. Então nós temos que analisar, meus irmãos, e passar adiante isso, para despertar as pessoas para isso, que a tradução de nomes começou na Babilônia, ali na Babilônia, e hoje não é diferente. A tradução dos nomes modernos hoje começou na Babilônia. Na verdade, quando nós tivermos essa consciência de que foi ali, que ali já estava sendo blasfemado o nome do Pai, nós estamos falando sobre isso. Pode encostar, chega mais um pouco, nós temos o nosso irmão Manassés aqui. E nós estamos falando aqui, Manassés, sobre isso, sobre a questão da Babilônia, lá, ali, já estava acontecendo na Babilônia, a mudança, a tradução dos nomes que carregava o nome do Pai. Nós observamos na palavra, nas Escrituras,
segundo nome, nas escrituras segundo nome, nós observamos isso. Que ao eles entrar aqui no livro de Dayanu, ao nós adentrarmos a leitura do livro de Dayanu, a gente percebe ali que já estava modificando o nome dos hebreus para o nome de deidades, de ídolos. No entanto, a gente vê lá no livro a gente conta no livro de Shlomois, que é corrompido como Êxodo, traduzido como Êxodo, a gente percebe o seguinte em Shlomois, que é Êxodo, capítulo 23, versículo 13, o pai falando assim: de tudo que eu vos falei, andai apercebidos, do nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca e nem lembreis. Pode ser, isso. Vamos ver se a gente consegue fechar. Aqui a imagem está boa, mas só que muita passagem. Muito bem. E o que aconteceu ali? A gente observou que isso aconteceu. Nós iremos para outro local agora, que é um local mais, digamos assim, mais reservado, para a gente continuar com vocês. Mas isso não é bem um problema, porque está mais... dá para fazer aqui, o local está bom. Mas o que observamos assim é que foi advertido aquele povo, os hebreus sabia disso, que eles não deveriam pronunciar os nomes e nem se lembrar deles. Então veja como foi difícil para Dayanu, que viveu naquela época, como foi difícil para Dayanu ser chamado de Belsazar. E o rei, ao ordenar ali aquele homem, os seus servos, para pôr sobre ele outros nomes. É interessante isto. Ele então, Azariahu, todos eles percebem que o nome daqueles homens termina com Iás, né? Mishaú, Azarias, Ananiahu, e eu diria assim, Mishayahu. O apóstolo, no caso, não seria de alguma forma dos atuais dias que a gente vive, vivendo com esses enganos, né, com essas palavras contrárias, né? O que aconteceu lá não foi já um ensaio prevendo para hoje em dia, para a nossa Com certeza, qualidade? com certeza. Ali já era uma maneira, é uma demonstração da estratégia de Satanás, de como Satanás lida com a humanidade. Né? Nós sabíamos que os nomes que estavam por trás, o nome que ele deu para os hebreus, não era para facilitar a pronúncia dos seus nomes, como algumas pessoas falam hoje. Algumas pessoas falam, não, isso aí foi para facilitar em português, para ficar mais fácil de falar. Não, lá na Babilônia, realmente, o objetivo era honrar os deuses. Honrar os deuses. E assim eles honravam os ídolos. Honrar os ídolos. E assim eles honravam. E assim eles honravam os deuses. Eles tiravam o nome próprio da pessoa, porque o nome próprio é a palavra grega, vou usar um termo aqui grego, mas que a gente não tem nenhuma simpatia por isso, mas a palavra, não nos orgulhamos de citar isso, mas a palavra grega que leva o nome de uma divindade é chamada nomes teofóricos. Nomes teofóricos. E o nome Belsazar leva o nome de Bel, ou seja, o sufixo da palavra é Bel. E Bel remete-nos a Bavel, ou seja, Babel, do hebraico, o Babel. Então Babel, tudo indica uma coisa, Babilônia. Então o que acontece aqui? A Babilônia tinha como seu líder espiritual o próprio Belzebu. A palavra Bel quer dizer isso, príncipe das trevas, príncipe dos demônios. O próprio Messias cita isso no Evangelho. Então, todo nome que leva Bel, seja ele um masculino ou feminino, ele é atribuído a Bel. Ele é derivado de Babel, ou Babel, assim dizem. Então, existem muitos nomes teofóricos, quero dizer,
Esses nomes que foram dados para aqueles irmãos, amigos de Emu também, eram nomes teofóricos. Né? Esse nome Abidinego, filho de Nego. Nego é interessante, o significado da palavra Nego é filho do fogo. Filho do fogo, ou seja, o Deus do fogo. Compreende? Era também uma atribuição ao Deus do fogo, ou seja, uma honra para eles. Mas eles, é interessante ver que o que acontecia, eles ofereciam sacrifício a esses deuses. E uma das formas que eles tinham para isso era substituir o nome dos seus cativos e colocar o nome das suas divindades. Então o que acontece hoje não é diferente. Hoje, quando as entidades descem nas pessoas, ocupam o corpo delas, a qual elas chamam de cavalo, por isso, nos cultos afros, o que acontece? Eles costumam pedir para colocar nas crianças o nome deles. Uma forma de louvar as entidades. Né? Tem muitas crianças chamadas Jarina, chamadas Jandira, não temos nada contra. Mas se nós buscar Jandira, Jarina, na realidade tem uma verdade oculta, tem uma verdade tem um louvor divino por trás. Uma honra a quem? Aos ídolos. Então nos terreiros costuma-se fazer isso até hoje, nos cultos afros costumam fazer, as entidades costumam fazer isso até hoje. E aí vale a gente ressaltar aqui a importância de pesquisar sobre isso, porque eles estão ativos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Eles estão em plena atividade. No caso, o nome Michel. Sem comentários. Leva o El na frente. Leva o El na frente. Esse que leva o El aí realmente é difícil, porque em Juízes 9, versículo 46, fala que El era um deus adorado pelos cananitas. Era um ídolo adorado pelos cananitas, um demônio adorado. El. Esse El ficou no lugar foi substituído, né? Aliás, esse El, usaram esse nome El para substituir Ur, que significa o eterno. Em hebraico original, puro, é Ur, né? Ur, que significa o eterno em português para nós. E esse El passou a ser adorado, cultuado, né, pelo sistema religioso. Um sistema religioso criado para cultuar os demônios. Nós falamos ainda há pouco que a grande Babilônia se tornou morada de demônios. Morada. Ou seja, casa, habitação. A grande Babilônia é uma referência ao catolicismo apostólico romano. E ela se tornou morada deles, habitação deles. Quer dizer que a humanidade daquela cidade, daquela época, estavam totalmente hipnotizadas, dadas a essas adorações, né? a esses costumes que são implantados na cidade. Né? Perfeitamente. O que nós observamos? Nós observamos que a Babilônia era a sede na terra de Satanás agir. Hoje a sede de Satanás agir é o Vaticano. As Escrituras falam em Apocalipse que uma das pragas será lançada sobre o trono da besta. Né? E a Bíblia faz referência também no livro de Revelação, Apocalipse, fala para nós que aquele local é onde está o trono de Satanás. Então é muito interessante observar que os costumes, a doutrina deles é muito semelhante à que era praticada na Babilônia Antiga. Por isso é chamada Grande Babilônia. Hoje, no Apocalipse 17, um anjo fala assim: venha mostrar-te-ei o mistério da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17. Primeiro começa dizendo assim. Então o que nós observamos ali? Que o culto babilônico foi restaurado a partir do papismo, da introdução dos papas na terra.
já com o imperador Constantino, Flávio Valérius Constantino. E os concílios foram isso. Naqueles concílios de Roma, nós podemos observar que não tinha anjos do Pai por ali. Havia as entidades dos principados, porque foi Roma que lançou a verdade por terra e prosperou. Quer dizer que os principados lá estavam inspirando lá a diretoria do concílio. Sim, sim. O que nós observamos ali? Nós observamos aí, com isso, que não foram pastores evangélicos em si, primeiramente, que fizeram essas mudanças, que lançaram o nome por terra. Foi o que é citado nas Escrituras, no capítulo 7, 25. O animal, a besta que some do mar, terrível e espantoso, que tinha um chifre que falava blasfêmias contra o Altíssimo. Falava blasfêmias. Então essa ponta pequena citada em Daniel no capítulo 7 é dito para nós que ela fala blasfêmia contra o Altíssimo. E tem boca e tem olho. É uma figura representativa do papismo. Porque o que a gente vê aqui? A gente vê uma atitude de blasfêmia. No mesmo Apocalipse também, no capítulo 13, verso 1, fala que a besta tem 7 cabeças, 10 chifres, né? E sobre essas cabeças, nome de blasfêmia. Então, o que seria esse nome de blasfêmia? Esse nome de blasfêmia seria um nome, o qual seria colocado por eles. Apocalipse 13 cita isso. O costume, a adoração dos povos. Há um nome de blasfêmia. Existem versões que falam nomes, mas entende um nome. Ou seja, nome de blasfêmia. Então a gente vai observar que realmente, por meio desse sistema religioso, né? Uns falam Icar, por temor, mas nem todos têm coragem de admitir. Acredito que o que acontece da parte dos pastores é que eles têm medo de ir a fundo nessa situação. Porque já tivemos conhecimento de que existe pressão. Existe pressão. E os homens têm medo. Os pastores têm medo de falar a verdade para seus membros. E os pastores estão se beneficiando com os nomes pagãos, porque é tradição. Por ser tradição, então eles encontram facilidade em falar, em semear uma mensagem de união, de paz, de amor. Mas na verdade é uma hipocrisia, porque na verdade o que a gente vê e observa e vive todo dia, quem vive sabe que o que existe na verdade é uma farsa. O nome na verdade do Pai Eterno não é invocado, não é santificado, como o Filho falou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, porque o povo não tem conhecimento do nome do Pai Eterno. O povo não tem esse conhecimento, de forma que a oração que o Filho disse, Pai nosso que está no céu, como deveria ser feita, santificado seja o teu nome. Após ele falar santificado seja o teu nome, a gente tem que entender que o Filho tinha interesse que esse nome fosse santificado. Outros nomes são santificados, são colocados, né? Outros nomes, ao contrário do que o Filho, que da vontade do Filho, ao contrário da vontade do Filho, outros nomes, nome de deidade, divindades pagãs que está sendo santificada até mesmo, está sendo honrada. Então quando ele falou, Pai, santificado seja o teu nome, ele falou, Pai, honrado seja o teu nome, né? E aí o que acontece? A gente vê que o Filho enaltece a santificação do nome, enaltece a honra ao nome do Pai, mas não é isso que nós vemos.
As pessoas estão, na verdade, sem saber. O nome do Pai tem sido lançado por terra e por aquelas pessoas que se intitulam pastores, e que hoje fazem o mercado do Evangelho, fazem o mercado. Né? Eles estão interessados, na verdade, em agrupar mais e mais pessoas a eles. E quando se trata de santificar o nome do Pai, eles dizem, não, esse é o nome dele, mas é lá na terra dele. Eu costumo dizer assim, que é só lá que é a terra dele. Você tem certeza que é só lá, em Al-Rushuru, no Oriente Médio, onde hoje é corrompido como Israel, blasfemado como Israel, é só lá que é a terra dele? Quer dizer que os discípulos não fizeram a parte daí de ir por todo mundo. É interessante, ou seja, o fato dos discípulos ter recebido a missão, né? A missão de ir para todo mundo, dado pelo próprio Messias, seria em vão isso? O próprio Messias foi ir em todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Lucas capítulo 24, verso 47, fala bem assim, do verso 40 até o 47, diz assim, e em meu nome pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Capítulo 24 de Lucas, e ide, e em meu nome pregue a remissão de pecados. Aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. É o que a Escritura fala para nós. Em Lucas capítulo 16 também. Mas o que é interessante é que o Messias mandou pregar a remissão de pecados no nome dele. Então o Messias, ele enfatizou que a obra tem que ser feita em seu nome. O que nós observamos aqui é que quem mudou o nome do Messias não foi instituição, no caso evangélicas, pastores, mas eles estão sendo cúmplices, porque quem mudou o nome alterou, modificou o nome do Messias em todos os idiomas foi o Império Romano, representado pela Grande Babilônia, espiritualmente falando, pela Bíblia. Então, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, já nos tempos em que o rei Nebuchadnezzar, babilônico, ordena que muda o nome dos hebreus. Mude o nome deles, coloca o nome dos deuses da terra. Os ídolos dele. Belsazar para Dayanu. Todo mundo sabe que Belsazar foi dado para Dayanu, mas nenhum pastor tem coragem de chegar assim, vamos abrir o livro, vamos abrir a Bíblia no livro de Belsazar. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Belsazar. Poderia ser normal, mas todo mundo sabe que Belsazar não é hoje usado como referência para o profeta. Por quê? Porque é um nome blasfemado. Deveria se pensar. Por que não pode? É um nome, seria mera tradução, mas não se trata de tradução, mas nomes de blasfêmia. Como era difícil para Belsazar, para Dayanu ser chamado de Belsazar, ouvir aquelas palavras da boca daqueles homens, sabendo que Belsazar é uma referência a um nome blasfemado, blasfêmico. O mesmo as pessoas deveriam entender hoje, chamar o Messias de Jesus, pois para hebreu, para um homem hebreu, para quem conhece o hebraico, para quem nasceu do povo hebreu, o idioma hebraico, Su significa cavalo. E Jesus, a tradução da palavra Jesus em hebraico original é blasfêmia. O significado é Deus cavalo. As pessoas poderão procurar órgãos oficiais, o tradutor online, o Google, poderá ver e pedir para acionar o Google e falar, por favor, me traduza o significado do nome Jesus em hebraico.
ele vai ouvir em voz dizer: Deus cavalo. E isto é muito sério. Fazer a mesma coisa, acionar o Google, o tradutor online do Google, e pedir para que, colocar no Viva Voz, e pedir que traduza para ele o significado do nome Jesus em latim. Ele vai ouvir do tradutor online dizer: Deus porco. Em latim, língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Se ele pedir a mesma coisa para o tradutor do Google, lhe responder a viva voz o significado do nome Jesus em grego, ele vai ouvir falar o significado do nome Jesus em grego: Deus cavalo. Ou seja, nas três línguas, no hebraico, cavalo, Deus cavalo, no grego, Deus cavalo, e no latim, a língua que foi usada para traduzir a Bíblia por João Ferreira de Almeida, o significado da língua latim, da língua de onde teve a origem, a Vulgata Latina, o significado da palavra Jesus, Deus porco. Isso é muito sério. Existe 7 bilhões de seres humanos nesse mundo e só 2% no Brasil, só 2%, de 2%. No Brasil hoje, aliás, está cerca, eu já pesquisei, estão cerca de uns 2 milhões de pessoas que conhecem isso, que têm essa informação. Para 200 milhões? Para mais de 200 milhões já hoje. Então eu fico vendo que é uma partícula dos adoradores dos adoradores do nome. O nome verdadeiro. O verdadeiro nome. Nós vamos terminar aqui, dar uma parada, né? E a gente vai depois continuar. Mas deixamos essa mensagem para você que está também buscando conhecimento. Coloca no Google, procura saber o significado do nome Jesus em hebraico, você vai confirmar que é Deus cavalo. No grego também é a mesma coisa, você pede para que o Google traduza em voz, adicione ali em voz, na parte que fala em voz, e você ouça ele dizer também que em grego é cavalo, e também faça o mesmo em latim. Pesquise também o significado de Jesus em latim. Você vai ouvir o Google falar, o tradutor do Google dizer Deus porco. Agora é interessante isso. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eu observei assim que o latim é a língua de Roma. E a Roma, ela tem um representante hoje, digamos assim, no Brasil, ela tem um clube italiano. Sabe qual é? O Palmeiras. O Palmeiras Futebol Clube. Mas o nome original do clube Palmeiras é chamado Palestra Itália. Palestra Itália. É isso que eu ia perguntar, quem ia gostar dos palmeirenses, né? Porco aí. Agora o símbolo do Palmeiras é o porco. É interessante, é o símbolo. E a gente diz, por que o símbolo? Porque o porco é o símbolo do Palmeiras. Por quê? Porque eles têm, a Itália tem o porco como símbolo de salvação. Símbolo de Salvador para eles. Daí vem a questão do nome Jesus, em latim significa Deus porco. E nós sabemos pela Bíblia que o Pai falou, nós não temos nada contra o porquinho não, a carne do porco. Mas veja bem o que diz a palavra aqui. Diz assim, o porco é símbolo do imundo, do impuro. Espiritualmente falando, jamais deveria se dar ao Messias um título de Deus porco. O mascote do clube do Palestra Itália, ou seja, o Palmeiras, é um porco. Quando as pessoas marcam um gol, você observa que ele sai roncando do campo. Muitas pessoas não atentaram para isso, mas é assim, a gente vai pesquisando e a gente vai... O pai vai dando pista. Nada a ver com o porco do Palmeiras. Né? Nada a ver com o símbolo do Palmeiras, não temos nada a ver, não. Nós somos um clube
benéfico. É apenas o Palestra Itália com Roma, né? É apenas a ligação que nós estamos falando aqui, de onde veio aquele símbolo. Aquele símbolo palmeirense, o símbolo mascote em forma de porco, é uma simbologia a quem eles adoram de fato. Ou seja, a Roma. Então, é interessante isso aqui, algo que passa desapercebido. E eu acredito que passou desapercebido até agora. As pessoas só vão descobrir isso, vão ter essa informação a partir de agora, porque o Pai me revelou isso para mim, não sei se revelou para outros, mas eu percebi, porque a gente está em busca de provas, nós estamos em busca. A palavra fala assim que o caminho do justo é como a estrela da manhã, ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, ela vai brilhando, cada vez mais o Pai vai dando conhecimento. Ele falou, aquele que tem será dado mais, e aquele que nada tem, até o que tem será tirado. Se ele ouvir não dar crédito, ou se ele ouvir desprezar, até o que ele tem será tirado. Mas se ele buscar conhecimento, será dado mais. Então é interessante isso. Eu agradeço a oportunidade de poder ajudar você que está começando, para você buscar. Busque estudar, conhecer, se aprofundar nisso. Porque o que nós estamos falando vai chegar um dia a ser conhecimento de toda a terra. Está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 9, que o nome do Pai será um só em toda a terra. É a vontade do Criador. Que ele será um só. Ele será rei sobre toda a terra e um só será o seu nome. Não haverá multidões de nome, haverá um só. Vamos adorar o verdadeiro nome do Pai, Yahweh, e de seu filho Yahushua. Agradeço a oportunidade.